Meu nome é Ana Clara e junto com a Marcela e a Isabela, a gente vai apresentar sobre doenças do intestino delgado. Bom, fisiopatologia. O intestino delgado ele se estende do estômago, piloro, até o intestino grosso, seco, e ele é dividido em três partes, que é o duodeno, o jejum e o íleo. As principais funções do intestino delgado é a secreção e a absorção. As células epiteliais do intestino delgado secretam enzimas que digerem o quimo em partículas menores, tornando-as passíveis de absorção. O duodeno tem ainda a função de misturar a comida com a bile e com as enzimas pancreáticas para continuar a digestão. Quanto à absorção, carboidratos e proteínas são absorvidos no duodeno e no jejum, respectivamente. O jejum também absorve a maior parte das gorduras. As funções do íleo envolvem a absorção de vitamina B12, sais biliares e toda a digestão dos produtos que não foram absorvidos no duodeno e no jejum. Todos os três segmentos do intestino delgado absorvem água e eletrólitos. Os principais sintomas das doenças do intestino delgado. A gente vai ter a diarreia. É uma manifestação clínica mais comum das doenças do intestino delgado. Ela é definida pela alteração do ritmo intestinal, na qual se observa aumento no teor de líquidos das fezes, associado tanto ao aumento do número diário das evacuações, como do volume fecal emitido nas 24 horas. Necessário determinar se ela é aguda ou crônica. Diarreia do intestino delgado. São menos evacuações e em maior quantidade. Má absorção intestinal. O termo refere-se a uma série de sinais e sintomas que se relacionam com a dificuldade ou ausência de absorção dos nutrientes pelo intestino delgado. A deficiência de absorção pode ser global ou de apenas um nutriente. Por exemplo, má absorção de vitamina B12 associada à doença ou ressecção do íleo terminal. A síndrome de má absorção manifesta-se principalmente por esteatorreia, que é definida com o aumento da quantidade de gorduras excretadas nas fezes. Dor abdominal. A dor abdominal é um dos sintomas mais presentes e importantes nas doenças do intestino delgado. Decorre de vários mecanismos, como distensão da parede intestinal, aumento da tensão da musculatura intestinal, alterações vasculares, inflamação intestinal e peritoneal. É necessário caracterizar a dor. Geralmente ela é imprecisa, sendo indicada pelo paciente em algum ponto próximo da região umbilical. A irradiação da dor para outros locais depende do mecanismo etiopatogênico e da intensidade da estimulação dolorosa. Distensão abdominal, flatulência e dispepsia. Em grande número de doenças do intestino delgado, em especial nas associadas à má absorção, pode ocorrer um conjunto de sintomas indicativos de repressão abdominal, provocados por aumento do conteúdo gasoso do tubo digestivo. Esses sintomas são produzidos por vários mecanismos etiopatogênicos, destacando-se o aumento do conteúdo líquido do intestino delgado, má absorção ou deficiência de propulsão e excesso de gases pela fermentação bacteriana de açúcares não absorvidos. Hemorragia digestiva. Não é uma manifestação clínica comum nas doenças do intestino delgado. Porém, várias são as afecções intestinais que podem manifestar pela sua doença. Na maioria das vezes, é a melena que vai indicar a presença de sangramento no intestino delgado, pois usualmente vai ocorrer a digestão do sangue. Manifestações sistêmicas. Muitas doenças do intestino delgado podem ter como manifestações clínicas principais ou associadas a sinais e ou sintomas gerais, que retratam a deficiência desse segmento na manutenção da homeostasia do organismo. Como exemplo, o emagrecimento, devido à má absorção de nutrientes. A febre sendo uma manifestação comum nas doenças infecciosas, inflamatórias e neoplásicas do intestino delgado. A anemia, manifestada por palidez da pele, decorre de deficiência de ferro, vitamina B12 ou folatos, e desnutrição proteica, e edema, causado por hipoalbuminemia devido a alterações no processo absortivo. Principais exames para o diagnóstico das doenças do intestino delgado. Radiografia simples e do abdômen. As imagens normais esperadas em uma radiografia simples de abdômen, que podem ser obtidas em posição frontal e ou perfil, não corroboram no diagnóstico da anormalidade do intestino delgado em situações de normalidade. No entanto, o raio-x simples de abdômen tem importante papel nas situações de suboclusão ou obstrução intestinal. O padrão da dilatação do intestino delgado na radiografia simples do abdômen pode sugerir a diferenciação em ilho adinâmico e ou obstrução intestinal mecânica. Radiografia contrastada do intestino delgado. O estudo contrastado do intestino delgado, ou simplesmente trânsito intestinal, pode ser realizado por meio da utilização de contraste iodado ou baritado. O iodado é indicado principalmente nos casos de suspeita de perfuração intestinal,
também em fístulas do trato gastrointestinal e abscessos. Já o baritado é utilizado nas indicações habituais e produz um efeito radiopaco de melhor qualidade de interpretação, em comparação ao contraste iodado. Tal método radiológico é amplamente utilizado em patologias do intestino delgado. Enterografia por tomografia computadorizada. Para a adequada realização desse exame, há necessidade de ingestão de grande quantidade de contraste e água em curto período de tempo para que se consiga distensão adequada da luz do intestino delgado. O exame está indicado especialmente nas situações de suspeita de obstrução intestinal, dor abdominal crônica e nos pacientes portadores de doença de Crohn. Pode passar. Tomografia por emissão de pósitrons, PET-CT. Cerca de 5% dos tumores do aparelho digestivo são provenientes do intestino delgado, entre eles o adenocarcinoma, o linfoma, o tumor estromal gastrointestinal e o tumor carcinoide. A tomografia por emissão de pósitrons pode ser útil na investigação dessas situações, tanto no diagnóstico em si, quanto no estadiamento e resposta ao tratamento, com avaliação de recidiva ou existência de lesão residual. Enteroscopia por cápsula endoscópica. A grande vantagem dessa cápsula endoscópica é que se trata de um método não invasivo, não requer sedação e é praticamente isento de complicações, possibilitando a avaliação total do intestino delgado. No entanto, depende do peristaltismo e da motilidade para sua progressão passiva ao longo do trato intestinal. As desvantagens constituem no fato de não ser permitida a realização de biópsias ou terapêuticas endoscópia. Enteroscopia intraoperatória. A enteroscopia intraoperatória é uma situação extrema, por ser um método bastante invasivo. Geralmente é destinada como último recurso na avaliação do intestino delgado, pois necessita de anestesia geral com laparotomia ou laparoscopia, o que aumenta sua morbidade relacionada ao método. Enteroscopia com balão e overtube. O sistema de enteroscopia com balão consiste do enteroscópio, do overtube e da insufladora. Pode ser de duplo balão ou monobalão. A técnica é semelhante nesses dois métodos, baseando-se na sustentação proporcionada pelo overtube, retificação do intestino delgado progredido com o auxílio dos balões e progressão profunda do enteroscópio, com possibilidade de enteroscopia total. Esses métodos necessitam de sedação profunda ou mesmo anestesia geral, devido ao tempo de exame prolongado.